Você já fez exames, recebeu o resultado e ouviu, está tudo normal, mas a sensação que você tinha é que a cabeça está sempre cansada, o corpo parece que não responde, o peso também não sai do lugar. Você tem a sensação de que, mesmo com os exames normais, o seu corpo não está bem? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre 5 sinais de que o seu corpo está precisando ser olhado de uma forma diferente. Fica comigo até o final, que você vai entender tudo que a gente está falando. Hoje existe um problema silencioso acontecendo. As pessoas sentem que o corpo não está respondendo como deveria, mas escutam. É estresse? É normal da idade? Ou você está com algum problema psicológico? Isso já aconteceu com você? Eu te entendo, eu te vejo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Realmente tem coisa errada acontecendo com o seu corpo. E o tal do exame normal nem sempre é normal. O que acontece? Os exames que você normalmente faz, eles mostram que existem alterações relacionadas à doença. Se você estiver doente, aquelas alterações ali que são dadas pela média da população, elas vão mostrar você está doente. Mas não quer dizer que uma pequena alteração já não te possa dar alguns sintomas. Então, para falar sobre exames, a gente vai falar em outros vídeos com mais detalhes. Mas a gente vai falar hoje sobre os 5 sinais de que, sim, você está certa, tem alguma coisa errada com seu corpo e você precisa olhar para isso. O primeiro sinal clássico de que tem alguma coisa desequilibrada acontecendo é você dormir e acordar cansada. Não é normal dormir e acordar cansado. Se isso está acontecendo, mesmo depois de você dormir 7, 8 horas, é sinal de inflamação, de desequilíbrio hormonal ou de falta de algumas vitaminas e minerais, como por exemplo, vitamina D, ferritina, o próprio zinco. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Mas se você está acordando cansada, precisa olhar melhor como estão esses exames. Não aceite o diagnóstico de que está tudo normal e é psicológico. Não é não. Tem coisa para você olhar. O segundo sinal é, mesmo quando você acorda normal, não acorda cansada, é você ir perdendo a sua energia ao longo do dia. Então parece como um celular viciado, né? Você tem um pouquinho de bateria, daqui a pouco acabou a bateria. Então, se isso acontece, existem desequilíbrios acontecendo. E o mais comum que eu vejo no consultório é a tal da resistência à insulina, que é um desequilíbrio da insulina relacionado ao açúcar e tudo, mas também tem ferritina baixa, distúrbio do cortisol é muito comum. Então, muitas pessoas estressadas passaram por burnout, por processos de estresse muito grandes e acabaram desequilibrando o cortisol. O que acontece? O hormônio do cortisol é o hormônio da energia, mas quando ele está funcionando no tempo certo. O que é normal? É normal o cortisol fazer um pico de manhã e baixando, ao meio-dia ele tem um novo pico e aí ele vai caindo. Quando por algum motivo ele não faz esses picos, ou ele fica alto até a noite, ele interfere no teu cansaço e até mesmo no teu sono. Então, esses dois são os principais, né? O cortisol e a insulina. A insulina é muito comum nos nossos hábitos alimentares, né? Nós, brasileiros, aprendemos que carboidrato é saudável e que a gente precisa se encher de carboidrato. E muitas vezes as nossas refeições têm poucas proteínas e tudo, né? Então, esse é um ponto que eu trago muito aqui no canal e que eu vou aprofundar nas aulas aqui, né? Mas assim, só para você ter uma ideia, a resistência à insulina seria uma espécie de pré-diabetes. Muito antes de um diabetes acontecer, cerca de 30, 20 anos antes de um diabetes acontecer, o seu corpo já tem alguns sinais. E esse cansaço ao longo do dia pode estar sinalizando um futuro diabetes. E aí é aquela história, a gente pode esperar a doença acontecer ou a gente pode começar a olhar e já começar a corrigir o quanto antes, com várias medidas, porque não é uma medida só, né? Mas esse é o primeiro sinal, é o segundo sinal, na verdade, né? Então, o segundo sinal é a queda da energia ao longo do dia.
tem desequilíbrio acontecendo e sim, você precisa olhar para isso com um olhar mais completo, vamos dizer assim. Uma coisa importante é o seguinte: o exame pode te mostrar doença, aqueles valores de referência muitas vezes estão relacionados à doença, mas o corpo precisa funcionar plenamente. Então, muito antes de ele parar de funcionar, ele vai dando sinais. Eu sempre costumo dizer o seguinte: você não passa a vida inteira saudável, saudável, saudável e de repente você fica doente. Não é assim que a coisa funciona. Esses sinais vão acontecendo. Então, essa queda de energia ao longo do dia está sinalizando que tem desequilíbrio aí. E às vezes, se você tiver um olhar adequado, você pode inclusive evitar ter, por exemplo, um diabetes no futuro. Evitar ter um que a gente chama de uma fadiga adrenal, enfim. Então é importante a gente olhar para a saúde como um todo e entender o que é que está te causando esse cansaço ao longo do dia. Certamente tem coisa acontecendo aí. O terceiro sinal de que alguma coisa está errada, mesmo que os seus exames estejam normais, é a falta de concentração. Eu vejo muito isso no consultório. Nossa, eu tô com muita dificuldade de focar, tô com muita dificuldade de me concentrar. Será que eu tenho TDAH? Talvez você até já tenha se perguntado sobre isso, né? Porque hoje está na moda, né? O que que acontece? Se existe dificuldade de se concentrar, existe alteração de exame, sim, e a gente precisa olhar. O que que será que pode estar acontecendo? Você pode ter uma redução de B12, por exemplo, a B12 estando abaixo do ideal para que você tenha, funcione plenamente, né? Então, vários estudos mostram, por exemplo, que a B12 precisa minimamente estar acima de 500, especialmente se a gente quiser ter uma cognição cerebral ideal. Então, minimamente, tá? Tem várias revisões, tem revisões mostrando que o valor precisa ser até mais alto do que isso, né? Então, às vezes a gente. E o valor normal dado pelos exames, normalmente é até 200, né? Acima de 200 está normal, mas você já pode estar sentindo uma alteração, então. Então, esse é um ponto importante. Dificuldade de concentração, o que que mais pode ser? Desequilíbrio da insulina de novo. Então, o corpo se preparando para um diabetes no futuro, né? Antes até do diagnóstico de um pré-diabetes, você já tem alterações de insulina, e sim, se a gente fizer às vezes alguns ajustes alimentares, de jejum, utilizar alguns suplementos, você pode ajudar o teu corpo a funcionar e evitar que ele tenha um diabetes no futuro. O próprio exercício, várias coisas, né? A gente pode abordar. E o diabetes é uma das doenças que mais provoca infarto, AVC, que são tão comuns, né, e causas comuns de morte no nosso país e no mundo inteiro, né? E também de perda da qualidade de vida, né? Se você sente que está difícil se concentrar, isso é um sinal. Pode ser um TDAH? Pode, mas não é a primeira hipótese, tá? Pode ser uma baixa de vitamina B12, pode ser uma baixa de ferro, de ferritina. Então, muito antes de você ter uma anemia e ter um cansaço por anemia, você já começa a ter sinais de que a concentração piorou. Então, esse é um outro ponto. E também os desequilíbrios, como a gente falou, da insulina, do açúcar. Então, o açúcar pode estar oscilando demais no seu sangue e, por esse motivo, você pode estar fazendo esse cansaço mental. Quem tem alguma doença prévia, fibromialgia, esclerose múltipla, essas doenças, elas também estão muito relacionadas a esse cansaço mental. E é importante você saber que tem outras coisas para a gente fazer. Não é só o uso do remédio, né? Esse é um ponto que eu gosto muito de falar e debater, né? O que acontece? Muitas vezes a gente acha que está fazendo remédio e está fazendo tratamento suficiente. Não é bem assim. Pode ser que você tenha, junto com a necessidade do remédio, você tenha outros desequilíbrios, como a gente falou agora, e se a gente corrige esses desequilíbrios, você se sente melhor e você tem, mesmo com doenças, você tem mais qualidade de vida. Então, o terceiro sinal, cansaço mental ou nevoeiro mental, dificuldade de se concentrar. O quarto sinal, também muito importante, é mudança de humor. Então, assim, você sempre foi uma pessoa alegre, bem-humorada, hoje você está mais triste, mais irritada, mais intolerante, mais ansiosa. Isso não é normal, tem coisa acontecendo aí. E o que que pode estar acontecendo que está te prejudicando? Você pode ter algum desequilíbrio intestinal, por exemplo, então alguma alteração de microbiota intestinal.
Para você ter uma noção, os hormônios da depressão, né, os neurotransmissores da depressão, são produzidos pelos neurônios do intestino. Então, se eu tenho algum desequilíbrio no intestino, pode ser que eu desenvolva depressão. E aí, às vezes, a gente trata, usa o remédio, mas não revisa as outras coisas. Então, é importante. Uma coisa não exclui a outra. Posso usar um remédio para depressão? Pode. Preciso acompanhar? Precisa. Mas precisa entender o que mais no seu terreno biológico, na sua saúde, a gente pode otimizar para que você possa vencer essa depressão, por exemplo, né? Em relação a doenças, a mesma coisa. Então, se você sente que está mais irritada, que está com dificuldade do humor, pode ser que você tenha alguma falta de vitamina. Agora falando, eu me lembrei de um episódio de uma paciente que eu atendi essa semana e ela me trouxe o seguinte: ela tinha TPM muito exagerada, ficava muito irritada, muito chorona, com dificuldade até de trabalhar por conta disso, né? E a TPM ela se prolongava. Começava 10 dias antes do ciclo menstrual e se prolongava para 10 dias depois. Então ela se sentia incapacitada, irritada, sentia que não era ela por 20 dias no mês. E o mais interessante é que a gente fez um pequeno ajuste de vitamina no caso dela. E essa semana eu atendi e ela falou assim: Nossa, tá melhorando. A cada ciclo eu percebo que eu tô me sentindo muito melhor. Eu não tenho mais aquela irritabilidade, eu não tenho mais aquela alteração de humor. Então, se você tá mais irritada, mais mal-humorada, mais deprimida, pode ser que tenha algum desequilíbrio intestinal acontecendo, que te falte alguma vitamina que você nem imagina. Por exemplo, nós mulheres. Quem usou muito anticoncepcional, por exemplo, pode ter alguma alteração de vitamina B6. E isso dá mau humor, por exemplo. Então, além disso, outros distúrbios hormonais, não só a menopausa, que é o mais conhecido, né, perimenopausa e tudo, mas também os desequilíbrios de cortisol, de insulina, tudo isso pode estar prejudicando e te deixando irritada, cansada, parecendo que você não reconhece quem você realmente é. Então, antes da gente pensar que isso é tudo psicológico, vamos olhar direito para essa saúde, porque certamente tem coisa para a gente melhorar para que você possa viver a vida plena que você nasceu para viver. O quinto sinal é o metabolismo desacelerado. Você percebe que hoje está mais difícil de emagrecer, parece que você ganhou um pezinho e mesmo que você feche a boca, você não consegue emagrecer, ou começou a concentrar mais a gordura no abdômen, por exemplo, ou gordura nos culotes, né, na lateral do bumbum. Tudo isso sinaliza que pode existir um desequilíbrio metabólico. Que tipo de desequilíbrio metabólico? Desequilíbrio de hormônios. Não só os hormônios ali da perimenopausa, mas outros hormônios. Eu sempre digo, o nosso corpo, as nossas células se comunicam pelos hormônios. Então, se eles estiverem desequilibrados, fica tudo desequilibrado. E aí, consequentemente, você sente mau humor, cansaço, dorme, acorda cansada, né? Então, tudo isso está relacionado. E essa dificuldade de emagrecer, de perder peso, também pode estar relacionada com isso. Esses são os 5 sinais. Se você se identificou com um ou com mais deles, é sinal de que o seu corpo está pedindo atenção. E diferente do que você aprendeu a vida toda de que ser saudável é o contrário de estar doente, esses sinais estão te mostrando que o corpo está se preparando para adoecer em qualquer momento. E a minha pergunta é: por que você precisa esperar uma doença acontecer para tomar uma atitude? Por que você precisa viver desconfortável para tomar uma atitude depois que a doença acontecer? Você já sabe, tem alguma coisa errada. Vamos olhar para isso? A medicina integrativa costuma olhar o ser humano como um todo. Então a gente vai buscar a causa verdadeira do seu desconforto, entender se é falta de vitamina, se é falta de minerais, se é falta de hormônio, se há algum desequilíbrio, às vezes, nos hábitos mesmo do dia a dia, e encontrar a melhor forma para que você possa viver plenamente, cheia de energia e disposição para realizar seus sonhos. Então, esse é o nosso propósito. Aqui no Integra Viva a gente tem muita coisa, muito conteúdo gratuito, mas também temos a nossa comunidade. Se você quiser fazer parte, coloca aqui no final, eu quero, que a gente vai te sinalizar. E também se inscreva no canal, porque toda semana, toda quinta-feira, tem vídeo novo no canal, trazendo e atualizando tudo que a gente tem de melhor
para que você realmente possa fazer a escolha certa. Saúde é uma decisão. O que você decide?